Olá pessoal, eu sou o Gerson Borini, editor de testes do Auto Entusiastas e também editor responsável pelo site Eletroentusiastas. Exatamente, e hoje nós estamos aqui falando sobre carros elétricos e carros elétricos da Porsche. Ora, se a Porsche já está aqui em cima, se elétrico está crescendo cada vez mais, nada como a gente falar sobre um Porsche elétrico. E esse aqui é o Taycan. Bom, o Taycan a gente já conhece, a gente já tem vídeos no canal de mais de um Taycan que eu já testei, mas a Porsche está trazendo agora uma pequena renovação no carro. Se a gente olhar esteticamente, ele mudou muito pouco. Tem uma pequena modificação aqui no farol, no para-choque dianteiro, um pouquinho ali atrás que nós já vamos ver, mas o grande diferencial dessa nova família, ou desse, vamos falar assim, dessa nova geração, ou dessa melhoria que fizeram no Taycan, está justamente na parte de potência. Tanto a potência de motores quanto a potência de baterias. Então é isso que eu quero mostrar para vocês, alguns detalhes, e são muitos detalhes e eu não vou conseguir mostrar todos, mas eu vou tentar mostrar os principais. Bom, a começar pelas versões. Agora nós temos 6 versões de Porsche Taycan elétrico. E nessas 6 versões ainda tem uma 7ª versão que é um topo de gama que a gente já vai falar já já. Mas começando pela primeira versão, ela começa com R$820 mil. E lembrando que no caso do Porsche, sempre que você entra no configurador dele no site para fazer o seu pedido, você tem vários itens que você pode ir acrescentando e logicamente vai acrescentando também alguns valores a mais. Essa versão que está aqui na nossa frente é o Porsche Taycan Turbo. E vocês lembram já quando eu apresentei recentemente o Macan. O Porsche Macan, ele também já foi quando a gente apresentou a primeira vez esse logotipo escurecido da Porsche, que mostra que é a versão Turbo, que é a versão topo de gama. E aqui a gente está com uma dessa na nossa frente. Especificamente essa versão, R$1.175 mil. O Taycan antigo, ele tinha um alcance de 286 quilômetros com uma carga de bateria. Esse novo aqui, ele parte de 393 quilômetros, ou seja, 37% a mais. Isso já considerando o padrão Inmetro, que tem aquela redução de 30% em média em relação aos números da Europa. No caso do Turbo S, ele tinha um alcance de 278 quilômetros e agora passou para 425, ou seja, são 53% a mais de quilometragem que você consegue andar com esse carro com uma carga de bateria. Isso é muito a hora que a gente pensa em alcance. Tanto que hoje o evento que a Porsche fez, o que nós fizemos? Nós saímos de São Paulo, pegamos os carros lá, com a bateria carregada e viemos até Mogi Guaçu. São mais ou menos 180 quilômetros. Trânsito, cidade e tudo mais. Chegamos aqui com muito mais do que 50%. Chegamos com 65%, alguns carros com 70% de bateria. Ou seja, gastou apenas 30%. Então isso é um número bem interessante. E quando a gente fala de desempenho, também a gente vai comparar o quê? Aquele número mágico, do 0 a 100. O Porsche Taycan antigo, vamos falar assim, ele tinha um 0 a 100 de 5,4 segundos. Agora ele faz em 4,8 segundos. E quando a gente vai para a versão topo de gama, que é o Turbo, o Taycan Turbo S, ele sai de 2,8 segundos para 2,4 segundos. É uma aceleração muito rápida. Aquela aceleração assim que você deu 2 piscadas de olho, você já está a 100 por hora e com 6, 7 segundos mais ou menos, você está chegando nos 200 km por hora. Então é um desempenho muito grande que esses carros estão entregando. Em termos de dimensões, é praticamente o mesmo que a gente já conhecia, comprimento e entre eixos, não muda muito. Mas de novo, o que me atrai nesse carro em termos de números é a parte de potência. No caso do Turbo S, ele tinha uma potência de 625 cavalos e agora ele cresceu em 136 cavalos,
ou seja, ele foi para 761 cavalos. É muita potência. E olha que a gente muda, né? E lembra que esse carro ele tem dois recursos para aumentar ainda mais a potência. Você tem o primeiro recurso, que é o controle de largada. Esse controle de largada a gente consegue acrescentar aos 775 cavalos mais 177, vai para 952 cavalos, e o mais impressionante, são mais de 110 kgfm de torque, né, para conseguir justamente essa aceleração que eu comentei. E já num ritmo normal, você está aqui na estrada e quer fazer uma ultrapassagem, ele tem o esquema do push to pass. Você aperta o botão, ele por 10 segundos ele aumenta a potência em 95 cavalos, chegando a 870. Ou seja, fica muito fácil para fazer qualquer ultrapassagem. Bom, então, gente, são números e mais números. O mais importante, ele tem tração nas 4 rodas, suspensão, ela passa a utilizar um sistema hidropneumático, ou seja, não tem uma mola helicoidal, e tem aquelas bolsas de ar que fazem a regulagem da altura, ou fazem a suspensão do veículo. Tem os amortecedores com 2 válvulas, que ele tem uma resposta muito mais rápida também ao passar por alguma irregularidade, seja buraco, piso, lombada, valeta. E tem um recurso que você pode levantar o carro, programar, por exemplo, você sabe que na sua casa tem uma lombada para entrar, ou tem uma entrada de garagem mais acentuada, você pode simplesmente ali programar que naquele endereço ele vai levantar a suspensão em 10 milímetros e você vai evitar de bater a frente do carro. Bom, e olhando aqui, essa versão que nós estamos gravando aqui é a versão Cross, né, que seria aquela versão perua, ou como o nosso amigo Bob Sharp gosta de chamar agora, caminhoneta, tá? E o que ela tem? Qual que é a grande vantagem dela? A abertura aqui da tampa traseira, ela é maior do que na versão normal. Com isso facilita carregar o porta-mala. E o muito interessante que a Porsche informou para a gente hoje, que eu não sabia, fiquei sabendo hoje disso, essa versão perua ou caminhoneta é a versão mais vendida do Porsche Taycan aqui no Brasil. Ao todo, desde o seu lançamento, já foram vendidas cerca de 1.200 unidades do Porsche Taycan e muito mais unidades nessa configuração de carroceria. Aqui na traseira, aquilo que eu comentei que tem algumas alterações, a lanterna, agora além de ter essa barra iluminada, o nome Porsche também é retroalimentado, né? Retroiluminado. Então ele fica também mais bonito para que você vê o carro à noite com esses detalhes aqui. Eu vim com ele de São Paulo para cá, vou mostrar para vocês aí um trechinho da minha viagem de São Paulo para Mogi, e é um carro gostoso de dirigir. A parte de direção, a parte de freio, a parte de suspensão, a acústica dele interna, o sistema de som, é um carro bem agradável mesmo. Obviamente, é um Porsche, né? A bateria e todos os recursos da bateria também cresceram. Um deles é a velocidade para fazer o carregamento. O que acontece? A gente sabe que as baterias dos carros elétricos, elas variam de tempo de carga, ou quanto que ele consegue absorver de potência, a depender da porcentagem de carga que está na bateria e a depender também da temperatura que essa bateria está. Então, se a bateria estiver muito quente, ela não consegue pegar carga com alta potência. Se ela já estiver muito carregada, ou seja, já estiver passando dos 70%, ela começa também a diminuir a taxa, né, de potência para carregamento. Então, essa nova bateria, ela acaba tendo uma janela de carregamento muito mais ampla. Ela consegue trabalhar com potências mais altas, com baixa temperatura ou em baixa carga, e
vai crescendo isso. Com isso, o tempo de carregamento é muito mais rápido. É cerca de 18 minutos, você coloca praticamente 200 quilômetros de alcance a mais na sua bateria. Então é bem interessante também essa atualização que foi feita, mostrando que os fabricantes de carros elétricos estão muito preocupados com isso. Não adianta entregar um carro de altíssima potência, de longo alcance, se ele não consegue fazer um carregamento em modo de corrente contínua mais rápido. O que é muito importante você saber que já tem o seu carro elétrico, está pensando em ter seu carro elétrico, que é importantíssimo ter um wallbox, né? Um carregador de parede, aquele de 7, 11 ou, no caso da Porsche, pode ir até 22 kW na sua casa, apartamento, casa de praia, chácara. Por quê? Essa carga mais lenta, feita em corrente alternada, é essa que preserva mais a vida da bateria. Então é importante ter isso. E, obviamente, uma carga dessa, uma bateria desse tamanho, durante a noite você tem o carro 100% carregado para mais 400 e tantos quilômetros. Bom, agora que eu já comentei algumas coisas aqui da tecnologia desse carro aqui por fora, a gente vê o interior dele, né? A hora que eu abro aqui essa porta, eu vejo primeiro o banco do motorista. Ele tem inúmeras, não sei nem quantas são, se não me engano são 11, 12 ajustes no banco. Então você tem vários recursos aqui para regulagem do banco. Outra coisa que a gente vê, veja que bonito que fica, né? Que eu gosto disso. A porta ela não tem o quadro aqui no vidro, então também isso dá um ar de requinte a mais para o veículo. O teto solar é aquele esquema de teto que você pode escurecê-lo ou clareá-lo mais, dependendo do seu gosto. E é tudo eletricamente isso. Ele não abre, mas eletricamente você deixa ele opaco ou translúcido. Posição de dirigir. É um Porsche, né, gente? Então não tem o que falar. Visibilidade dos instrumentos, sistema de som muito bom, nível interno de ruído baixíssimo e dentro dos níveis de condução que você tem, normal, Sport, Sport Plus, ele vai deixando a suspensão mais rígida justamente para você ter um melhor controle do carro, e quanto mais controle você tem, você perde um pouquinho de conforto. Mas mesmo assim, mesmo no Sport Plus, você ainda tem um bom conforto no veículo. Agora que já falamos bastante, eu sei que vocês estão querendo andar, mas nós vamos andar. Primeiramente eu vou mostrar aqui para vocês, aqui no vídeo, a minha viagem, um pouquinho da minha viagem de São Paulo para cá, e depois eu vou te mostrar também a cereja do bolo, tá? Que é a versão mais potente do novo Taycan, é o Taycan GT. Vem comigo que eu vou te mostrar na pista esse carro, logo depois da minha viagem de São Paulo para cá. Bem, pessoal, eu saí dirigindo esse Taycan em São Paulo, estou chegando aqui em Valinhos e as primeiras impressões ao dirigir, né? Ele tem praticamente 5 modos de condução. Eu vim a maior parte do tempo no modo normal e ele é bem agradável, acelera bem no modo normal. A hora que a gente coloca aqui no Sport Plus, aí a gente percebe assim que todas essas pequenas emendas que tem no asfalto, toda essa parte mais rugosa do asfalto, você começa a contar cada centímetro do asfalto, né? Mas o mais legal de tudo com esse carro aqui, já que aqui no Brasil a gente tem um limite danado de velocidade, um limite de radares para tudo quanto que é lado. Num evento como esse, obviamente, você não vai acabar abusando, mas a saída do pedágio, a gente passa aqui a 20 por hora no sem parar, e aí a gente pode acelerar. Então eu já coloquei aqui no modo Sport Plus, os carros da frente foram embora e está liberado para eu acelerar agora aqui. No Sport Plus ele entra o som esportivo, tentando imitar um motor a combustão, mas essa aceleração de 20 a 120 por hora é uma coisa assim fabulosa que esse carro faz. Outra coisa que eu tenho observado é nessas ondulações, né?
deixei aqui a suspensão ou o modo de condução normal. Estamos andando aqui na rodovia, seguindo as velocidades regulamentares. E o que eu vou vendo? Vou vendo que a movimentação ela é muito bem controlada, ou seja, essa suspensão, esse controle eletrônico que ele tem, apesar de ser um sistema que reage, né, aos inputs, né, aos impactos que recebe do piso, é um controle muito bom que o veículo tem. Você não percebe nenhuma rolagem excessiva e muito menos um afundamento. E até para passar em lombadas, tem um recurso que a gente pode programar um botão aqui do volante para levantar a suspensão. Então, na hora que eu chego num ponto, eu estou vendo já uma lombada, uma valeta ali na frente, eu aciono esse botão, ele já levanta a suspensão, você passa e você volta a apertar o botão, ele volta à condição normal de altura. Sistema de direção, ele é muito preciso, uma resposta muito rápida. Então você percebe que numa mudança de faixa, numa curva, ele aponta muito rapidamente. Então isso é um outro ponto bem positivo. E tem aquela definição de centro, né, muito boa. Ou seja, você percebe exatamente onde é que está o centro, e você tirou um pouquinho fora do centro, você já percebe isso pelo incremento do esforço. É um Porsche, né, gente? Não tem muito o que falar. A gente gosta de Porsche porque sabe que tem esse refinamento todo. Bem, agora daqui nós vamos seguir ainda um pouco mais por essa estrada até chegar no autódromo do Velocitar, e lá vamos fazer uma avaliação mais completa aí na pista, não mais na estrada. Aí lá os limites são outros. Bom, pessoal, que nem eu prometi para vocês, agora nós vamos dar uma volta aqui no Turbo GT. E olha só quem está puxando essa fila. É o 911 GT3 RS, ou seja, é um carro muito rápido aí na frente, e nós vamos acompanhá-lo aqui. Meu, é muito rápido. Eu nunca imaginei que eu ia andar um dia num carro que fosse tão rápido quanto o GT3 RS.
Bem, pessoal, essas foram talvez as duas voltas, talvez não, com certeza foram as duas voltas mais rápidas que eu dei aqui no circuito do Velocitar. E olha, estou impressionado com tudo desse carro, que a dinâmica dele é muito boa. O Felipe Nasser acabou de bater o recorde de Interlagos para veículos elétricos. Ele virou 1,42,5, se eu não me engano, com esse carro em Interlagos. Quer dizer, o Taycan já tinha um tempo de 1,47, não, 1,49. Ele baixou 7 segundos, virou 1,42. E olha, andando nessa pista aqui é sensacional a dinâmica desse veículo. Eu fiquei assim impressionado. Eu até queria ter feito aqui uma medição de frenagem, ver quanto que é a desaceleração que ele proporciona, mas nem deu tempo de fazer isso, porque ele é rápido demais. E eu vou falar, eu andaria mais rápido do que esse GT3 RS aqui na frente. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa voltinha. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.